Na área de reciclagem de materiais cerâmicos, a ciência caminha a passos largos e trabalha conceitos fundamentais sobre essa área, uma importante área que nos diz muito respeito. Professor Baldo, o que vem a ser essa ciência que o professor desenvolve e de que forma ela está sendo aplicada? Bom, inicialmente nós temos que pensar na reciclagem como um ato piedoso, se assim nós podemos dizer. Piedoso porque, na minha opinião, os materiais que estão para serem reciclados ou que são descartados no ambiente, se você fosse capaz de ser do tamanho da Alice no País das Maravilhas e mergulhar neles, você iria perceber que os átomos ali estão em desespero. Estão em desespero porque eles cumpriram uma função e agora se sentem rejeitados. Então, a reciclagem, filosoficamente, pode ser encarada também como um ato piedoso. Não só um ato de proteção de recursos naturais ou um ato de proteção do ambiente, né? Os recursos naturais que eu digo, é sabido que se a humanidade continuar exaurindo as reservas de metais, de petróleo, de água, né? Se continuar nesse ritmo de exaustão e a população mundial crescendo do jeito que está, nós não temos muita esperança para as gerações futuras. E o que a gente tem que pensar que esse ato piedoso tem muito a ver também com o legado que vamos deixar para as gerações futuras. Então, por isso que eu considero que, em princípio, a reciclagem devia ser um ato de governo, uma exigência governamental. Bom, e como eu disse, os átomos de um material que está descartado estão em desespero e eles precisam voltar a cumprir alguma função. E isso daí faz com que a gente, do ponto de vista termodinâmico, pensemos que um material que está num descarte, ele está cumprindo uma função entrópica inversa. A função da entropia é aumentar e levar, teoricamente, a diminuição da energia do universo, que é por isso que o universo se expande, né? A entropia aumenta. Mas o material descartado está cumprindo uma função entrópica inversa, por isso é que ele se sente rejeitado, né? Bom, do ponto de vista de reciclagem de materiais cerâmicos, eu posso dizer apenas naquilo que eu trabalhei, e que nós temos trabalhado, que são algumas áreas especificamente. A gente trabalhou eu e os meus alunos, tive uma aluna de doutorado que trabalhou bastante na reciclagem, ou melhor, na reutilização de material impróprio para a venda das indústrias cerâmicas, piso, telha, tijolo, utilizar isso em substituição à areia e à brita em concreto e argamassa. Normalmente, a reciclagem de produtos de cerâmicos ou de construção é feita a partir de entulho. Mas o entulho ele exige uma separação muito minuciosa e ele não é um material homogêneo o suficiente para te garantir propriedades consistentes naqueles produtos que você vai tentar aplicá-los, ou seja, no meu caso específico, concreto e argamassa para alvenaria em construção civil. O que a gente fez foi utilizar a reciclagem de piso, tijolos, telhas e também louça sanitária, não aquela utilizada, mas aquela que na fábrica foi considerada imprópria para venda. Porque esse material também é jogado no meio ambiente. Ele pode ser reciclado em pequena quantidade. E muito do que resta, as empresas hoje, para a gente ter uma ideia, a indústria de piso, como exemplo, a indústria de piso, aqui nós temos um polo industrial muito importante aqui em Santa Gertrudes. A indústria de piso, embora ela tenha uma tecnologia razoavelmente avançada, ainda hoje a gente pode considerar que as perdas, ou seja, material impróprio para a venda que é produzido e processado, foi matéria-prima processada, mas não se tornou apropriada para a venda,
a quantidade disso daí chega da ordem de 2 a 3% do todo de uma produção de uma empresa. Se você considerar que o Brasil hoje produz em torno de 800 milhões a 1 bilhão, não tenho muita certeza, mas 800 milhões de metros quadrados por ano de piso, isso é um volume imenso de matéria-prima que foi processada. Se você perde 3% disso, a quantidade é enorme. E isso é jogado nas periferias das cidades e provoca um problema ambiental muito sério, porque se transforma em habitat de insetos e roedores nocivos à saúde da sociedade. E, além disso, você imagine aquele material que está jogado ali, ele foi retirado do meio ambiente através de argila, através de quartzo, através de carbonatos, que foram transformados num piso, por exemplo. Então, nas nossas pesquisas, nós utilizamos a reutilização desse material impróprio para venda, que do ponto de vista de materiais já é um material mais homogêneo do ponto de vista químico-mineralógico e que daria muito mais propriedades com consistência adequada naquele produto reciclado que eles forem utilizados. E por isso nós fizemos um trabalho interessante de reciclagem de materiais da indústria cerâmica tradicional, piso, tijolos e telhas e cerâmica sanitária. Nós fizemos em argamassa de alvenaria e concreto, em substituição aos agregados areia e brita. E os resultados foram muito bons e, de uma maneira geral, o comportamento do material reciclado foi melhor do que o comportamento de se usar uma areia de rio, que você estraga os rios fazendo isso, você acaba com o meio ambiente e um rio, por exemplo, se transforma em lodo no seu fundo quando você retira toda aquela areia, ou mesmo as areias retiradas em terra, que você destrói montanhas praticamente para isso aí. Outra atividade de reciclagem que nós estamos trabalhando na reciclagem de pneus, né, borracha oriunda de pneus que são jogados ao meio ambiente, que é um problema seríssimo, né, na confecção de argamassa termoacústica. Argamassa com propriedade isolante térmico e isolante acústico. Né. Então, nós estamos já para apresentar alguns resultados em breve sobre esse assunto. Tem uma aluna trabalhando num doutorado com isso. Um outro aspecto da reciclagem que nós trabalhamos é um problema muito grande, que é o problema da reciclagem de um resíduo que resulta na reciclagem do alumínio, ou na reciclagem secundária do alumínio. O Brasil é um dos campeões de reciclagem de latinhas de alumínio. Né? Só que para reciclar essas latinhas, embora o consumo energético seja muito menor do que produzir um alumínio primário a partir de bauxita, né? A energia é muito menor, o problema é que quando você vai reciclar, você tem que redissolver esse alumínio ou refundi-lo, e para evitar que ele se oxide, tem alguns problemas composicionais, são usados sais que formam o que a gente chama de borra, que é um nome muito ruim, que em inglês, eu prefiro em inglês, é o nome dross. Né? Esse termo em português é meio ruim. Mas essa borra de alumínio, ela é um passivo ambiental gravíssimo, porque ela tem cloro, ela tem amônia, ela tem flúor, que são coisas extremamente perigosas ao meio ambiente. Então nós estamos trabalhando também na reciclagem dessa borra de alumínio, transformando esse material que tem um conteúdo final de alumina, que é o óxido de alumínio, após um certo processamento, da ordem de 78%. Ora, a alumina é um óxido cerâmico técnico de maior uso no mundo. Então nós estamos partindo para um estudo da reciclagem desse material, através da transformação dele num agregado refratário para utilização em revestimentos refratários, para constituir refratários. É um material difícil de ser trabalhado. Nós estamos contando com o apoio da Metalur, que é uma empresa muito grande da área de alumínio, e também eu tenho que citar a Brasil Minérios,
com a reciclagem que nós estamos fazendo de pneu, porque nós estamos usando em argamassa termoacústica, ou seja, tanto a parte térmica vai vermiculita, que é da Brasil Minérios, como a reciclagem da borracha em si, agregados de borracha, com finalidade de isolamento termoacústico, ou seja, a vermiculita vai cumprir a função de isolamento térmico e a borracha vai cumprir a função, pelas suas propriedades viscoelásticas, de amortecimento sonoro. Então, você fazendo um teto de um apartamento revestido com argamassa desse tipo, as chances de o seu vizinho fazer barulho em cima e te incomodar vão diminuir, né? Além do mais, a argamassa sendo termicamente isolante, ela vai transformar o ambiente numa temperatura mais agradável ao conforto humano, né? Então, são 3 áreas que eu estou envolvido agora na reciclagem de materiais cerâmicos impróprios para venda, são materiais que eu chamo de virgens, porque ainda eles não foram utilizados durante algum tempo, ao contrário do entulho, que o entulho é muito difícil, muito de reciclagem de materiais cerâmicos é baseado em entulho, mas o entulho é muito difícil de ser separado e exige, vamos dizer assim, um custo de preparo quase igual se você fosse tirar da natureza um material para utilizar no lugar dele. Então, basicamente é isso. Então, eu volto a assinalar. A reciclagem, para mim, é um ato piedoso, porque nós vamos tirar os átomos do seu desespero quando eles estão lá descartados, jogados e cumprindo funções antissociais, antiambientais e se sentindo fora dessa grande termodinâmica da vida. Perfeito. Pensando que a reciclagem é fundamental para a nossa qualidade de vida, para respeitarmos as futuras gerações, para minimizarmos o impacto ambiental e principalmente criarmos tecnologias inteligentes, como a que o professor Baldo e sua equipe desenvolve, só resta uma coisa: agradecer quem pensa assim.